Muito bem, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre as leis de Newton. Muito bem, pessoal, continuando, agora veremos a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Também muito interessante, muito famosa, nas questões, né, que aparecem em exercícios envolvendo as leis de Newton e tal, geralmente você usa bem a aplicação da fórmula referente a essa lei aqui. Legal. O que essa lei fala? De novo, fala que para um dado referencial inercial, a resultante das forças que atuam sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração que esse corpo vai apresentar. Ou seja, se eu aumentar essa resultante, eu aumento a aceleração. Se eu diminuir a resultante, eu diminuo a aceleração. O que é essa resultante? Essa ideia vem dessa situaçãozinha aqui, ó, do princípio da superposição das forças. Se você tem, as forças são grandezas vetoriais, se você tem várias forças atuando num corpo, a força resultante, o vetor resultante, vem da soma dessas forças particulares que atuam nesse corpo, certo? Essa lei está diretamente relacionada com uma outra grandeza física muito importante, chamada de momento linear, que no nível médio aí o pessoal chama de quantidade de movimento, certo? Tem esse nome justamente por ser uma das grandezas que expressam o estado de movimento do corpo. Bacana. Essa formulinha que a gente usa aqui, que é a famosa, né, força é igual a massa vezes a aceleração, lembrando que essa força é a força resultante, né, resultante das forças que atuam num corpo, ela tem essa formulação aqui, advinda dessa situação, dessa grandeza chamada de momento linear. Né? Você aplica uma ferramenta matemática que não se usa no nível médio e você chega nessa fórmula aqui, considerando um corpo com a massa constante, certo? Como é o caso de foguetes, por exemplo, né? Ou de alguma máquina que você vai considerar que ocorre o consumo de combustível, aí a massa muda, né? Enfim, são casos particulares que geralmente, como eu falei, não se vê no ensino médio. Mas a fórmula que todo mundo vê no colégio aí, que é força resultante igual a massa vezes aceleração, onde essa aqui é a força resultante, que a unidade padrão é o Newton, a massa é o quilograma e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Pontos interessantes e importantes da gente falar aí. Essa massa é chamada de massa inercial. Por quê? Porque ela vai justamente expressar a dificuldade que um corpo vai apresentar para alterar o seu estado de movimento. As leis de Newton, né, por mais que a gente, que no ensino médio, tal, que no nosso primeiro contato a gente estude como coisas separadas, elas são absolutamente interligadas, certo? Repare que na primeira lei de Newton eu falei de uma força externa atuando no corpo. E agora eu estou definindo, eu estou explicando melhor que força é essa aí, como que ela se apresenta, certo? O que ela faz. De maneira intuitiva a gente pode falar que força é aquilo que altera o estado de movimento de um corpo. Né? O que é uma força? Se eu aplicar uma força em alguma coisa, dependendo da intensidade dessa força, ela vai alterar macroscopicamente, mas sempre pelo menos microscopicamente ela vai sofrer uma deformação ali mínima que talvez eu não perceba a olho nu, mas enfim. Então elas são interligadas. Veremos também a terceira lei de Newton daqui a pouco. Bacana. Então essa massa é chamada de massa inercial. É essa a constante, a razão de proporção que aparece aí que eu falei, ó, que é diretamente proporcional à aceleração. Quando você aumenta a força, aumenta a aceleração. Qual é essa constante aí que aparece nessa proporção? Essa proporção justamente vem da massa do corpo, certo? A massa do corpo vai expressar o quão difícil é alterar o seu estado de movimento. O que também é uma coisa que faz muito sentido. Você está aí na sua casa e a sua mãe te chama para arrastar a geladeira, certo? Você vai empurrar a geladeira lá. Aquela geladeira antiga que não tinha rodinha, certo? Aquela azul, assim. Aí você vai empurrar a geladeira. A geladeira tem uma massa maior do que uma cadeira, via de regra, certo? Então, o que vai ser mais fácil? O que você vai fazer menos esforço? Para empurrar a geladeira ou empurrar uma cadeira? Você vê? O que você vai precisar de menos força para mudar o estado de movimento na situação da cadeira ou da geladeira? Certo? Obviamente, empurrar a cadeira vai ser mais fácil, porque a massa da cadeira, a gente supõe, seja menor que a massa da geladeira.
certo? Pegar a geladeira normal, a cadeira normal, as massas serão diferentes, né? E aí você percebe o quão difícil é arrastar uma geladeira comparado com arrastar uma cadeira. E essa dificuldade, essa resistência em mudar o estado de movimento vem justamente da massa desses dois corpos. Beleza? Outra relação, outra ideia que aparece aí diretamente ligada com a primeira lei de Newton é a ideia de equilíbrio, certo? Quando a resultante das forças que atuam no corpo dá zero, eu posso falar que esse corpo está em equilíbrio, certo? Na primeira lei de Newton, eu botei lá, uma força externa, a menos que uma força externa atue sobre o corpo, certo? Mas se eu considerar que as resultantes que atuam no corpo é zero, é nulo, se aplica também aquela situação de manter o estado de movimento, certo? Que é o tal equilíbrio. E que pode ter duas naturezas. É o equilíbrio estático ou o equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático é quando a resultante das forças dá zero e o corpo de fato está parado, está em repouso, a velocidade dele é zero. Isso aí é o equilíbrio estático. Eu também posso ter o equilíbrio dinâmico, que é quando a resultante das forças dá zero e o corpo está em movimento. Nesse caso, como a aceleração... Perceba, se a força resultante é zero, olha que interessante aqui. Se a força resultante é zero, é porque algum elemento nesse produto aqui é zero. Estou considerando que é um corpo, então a massa dele não vai ser zero, certo? Então não é a massa que é zero. Como eu só tenho duas parcelas aqui, o zero tem que ser referente à aceleração. Bacana. Se a aceleração é zero, aí eu vejo, se o corpo estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. Agora, se ele estiver em movimento com aceleração zero, também posso considerar essa aceleração a aceleração resultante, né? Já que a força é resultante. Essa aceleração zero significa que ele está se movendo, executando um movimento uniforme, certo? Ou seja, um movimento que não há variação de velocidade, certo? Retilíneo uniforme, se deslocando sem que a aceleração interfira no movimento, já que a aceleração é nula, certo? Bacana, pessoal. Vimos então aqui a segunda lei de Newton, vou apagar o quadro e na sequência veremos a terceira lei de Newton.